Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Anthony Hernandes versus Michel Pereira. Então vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso pesado, tivemos o Austin Lane vencendo o Robelis Despain na decisão unânime. O Austin Lane era bem azarão, pagava mais de R$13, o Robelis de novo, é aquele cara do taekwondo, muito perigoso na trocação, mas ficou evidente que qualquer lutador, até mesmo o Austin Lane, se conseguir derrubar, ele vai ganhar a luta. Então o Robelis Despain precisa melhorar muito na luta agarrada, na defesa de quedas, mas ele é um cara que já tá numa idade que nem tem tanto tempo no esporte, então sinceramente eu acho que depois da luta de hoje ser dominado pelo Austin Lane, o arrependimento bateu forte na galera do UFC que teve a ideia de contratar o Robelis, né? Ele realmente tinha um hype, a galera queria ficar de olho e tal, eu mesmo me incluo, mas depois da luta de hoje, da última luta, já, né, fiquei meio assim, mas depois dessa, o Austin Lane conseguir dominar realmente é deprimente. Então o Robelis Despain aí, não sei, né? Deve ter mais luta no contrato, mas sinceramente não tem nem muito nome pior que o Austin Lane para dar para ele. Então acho que o hype foi enterrado, né? Já tinham jogado algumas pás assim em cima, né, do hype e agora acho que terminou de enterrar mesmo aí. Sinceramente não espero nada mais do Robelis Despain, né? Na próxima luta, a categoria peso palha, a Melissa Martinez ganhou da Alice Ardelin na decisão unânime, luta ok. Depois peso palha de novo, a Elise Reed ganhou bem da Jessica Penne ali na decisão unânime, muitos golpes conectados, realmente foi mais movimentada, né? Enfim, boa sequência de golpes ali, principalmente no final, a Jessica Penne já estava perdida, então a Elise Reed mandou bem aí, luta legal. Depois peso galo feminino, Joseline Edwards venceu a Tamires Vidal, confirmou o favoritismo, né? Conseguiu finalizar ali no finalzinho da luta, estava com 4 minutos e 33, mas no geral ela já estava realmente melhor, né? Ela já tinha colocado muito mais golpes, colocado muitas quedas, já tinha tentado outras finalizações também, então a Joseline foi muito bem. Quem assistiu a live pré-evento aqui, viu que eu fiz uma aposta múltipla que eu considerava segura, né? O Caio do CFX perguntou, né? Qual aposta segura você acha? Aí eu falei, eu faria uma múltipla da vitória simples da Joseline Edwards junto com a vitória simples do Assu Almabaev, que foi contra o Matheus Nicolau, e deu certo, mas enfim, era só isso que eu queria comentar. Aliás, eu fiz muitas apostas nesse card, postei no Instagram, alguns lá nos stories, né? Mas quem quiser ver, entra lá no Instagram diretaço e dá uma olhada, só para não ficar falando muito aqui e o pessoal reclamar depois que eu fiquei focando só nas apostas, né? No peso galo depois, agora masculino, a gente teve o Jean Matsumoto vencendo Brad Katona na decisão unânime, confirmando também o favoritismo, luta boa, né? Realmente os dois tiveram muita entrega, né? Os dois tiveram quedas, os dois tiveram o mesmo volume de golpes conectados, mas o brasileiro realmente foi mais efetivo. O Brad Katona, como eu falei no vídeo pré-evento, é um cara chatinho, né? Não faz lutas tão legais, é um cara que geralmente mais tenta amarrar do que lutar, mas aqui a gente acabou realmente tendo um pouco mais de luta, porque o Jean tinha condições de entregar, né? Então, por mais que o Brad Katona tenha tido mais tempo de controle, não foi tanto tempo a mais, mesmo tendo mais quedas, não foi o suficiente aí. O Jean acabou sendo mais contundente, né? Acabou sendo melhor, então venceu, muito boa a performance do Jean, e uma luta que não foi ruim, né? Foi movimentada, foi ok. Depois a gente teve no peso mosca, aí o cara que eu tava falando agora, né? Assu Almabaev enfrentou o brasileiro Matheus Nicolau. Como eu tinha dito também no vídeo de pré-evento, né? A torcida era total pro Matheus, mas eu achava bem difícil ele vencer e realmente não deu, né? O Assu Almabaev conseguiu vencer, mas o Matheus foi bem, né? Porque o Almabaev tentou 6 quedas, derrubou só uma vez, mas mesmo tendo só uma queda, ele teve ali mais de 5 minutos de controle, que é o jogo dele, né? Então não foi uma luta com muitos golpes conectados, né? Foi uma luta mais truncada ali e infelizmente acabou não dando para o brasileiro, né? Enfim, tá numa fase realmente complicada o Matheus, né? Vinha numa fase excelente e depois sofreu uma, sofreu duas, começou a se embananar, então tá realmente numa fase não muito boa aí. Precisa respirar, né? Se tranquilizar ali, treinar bem, recuperar a lesão se tiver, precisa dar um reset ali para ver se reencontra, né, a boa fase. Depois no peso pena, o Darren Elkins e Daniel Pineda fizeram a luta da noite, né? Ganharam um bônus de luta da noite. O Darren Elkins ganhou ali na decisão unânime do Daniel Pineda e foi uma luta que, mesmo não tendo muitos golpes conectados, né, ficando muito tempo no grappling, foi uma luta movimentada,
né? Então, tem gente que não gosta da luta agarrada, mas é aquilo, existem vários tipos de luta agarrada. Tem lutas, como foram as primeiras do PFL hoje, né? Pô, os caras só antijogo, sem progressão nenhuma, e lutas desiguais, né? O cara que tava na posição de desvantagem não conseguia fazer nada. Aí fica um saco de assistir. Mas aqui não. Aqui foi grappling, onde os dois tinham condições de igualdade. Eles conseguiam ali, uma hora um tá bem, outra hora o outro tá bem. Então teve muita transição, teve muito jogo para assistir, muita coisa para você prestar atenção, né? Então a gente teve o Darren Elkins, como eu disse, vencendo a luta. Ele controlou por mais de 6 minutos. O Daniel Pineda controlou por 3 minutos e pouquinho. Volume de golpes significativos não foram muitos, porém os golpes no total foram bastante, né? O Darren Elkins principalmente, né? Ele conectou mais de 100 golpes ali no total. Então acabou que a luta teve, como eu falei, mesmo sendo mais grudada, mais embolada ali, né? Mais bagunçada, acabou tendo muita coisa, né? Muita movimentação, muita entrega. O Daniel Pineda ficou bem machucado ali também. Enfim, eu gostei bastante da luta. Para mim faz todo sentido de ter sido realmente a luta da noite, né? Muita entrega. O Pineda acabou, inclusive, tirando a luva depois ali, e mesmo com a derrota acabou anunciando a aposentadoria. Então, acho que foi até por isso que ele conseguiu se entregar tanto, né? Eu acho que era a última luta e ele queria a todo custo terminar com uma vitória. Infelizmente não deu, mas eu não acho que ele termina a carreira de uma forma ruim, né? Pô, terminar a carreira com uma luta da noite como foi, eu acho que ele tá de parabéns aí. E o Darren Elkins é um veterano aí que a gente já tá acostumado, sabe que ele é desse jeito, né? O cara se entrega, o cara é raçudo, é legal de assistir. Então foi um bom casamento de luta. Dois caras ali que, né, a gente não tinha necessariamente a expectativa de ser a luta da noite, né? A gente achava que, ok, pode ser uma luta boa, são dois caras, né, que entregam, mas eu, sinceramente, não esperava que ia ser tão boa a luta. Então, gostei aí, pra mim, realmente a melhor luta da noite, né? Na próxima luta, categoria peso galo, o Cameron Smooferman, que pegou a luta em cima da hora, venceu o Jake Hadley na decisão unânime. Aqui foi uma das lutas onde eu fiz mais dinheiro hoje, acabei arriscando, né, porque não achava o Cameron tão pior que o Jake Hadley, e eu sei que as bolsas, quando o cara pega a luta em cima da hora, bota o cara que pegou a luta em cima da hora como muito azarão. Então eu falei, vou botar um pedacinho aqui, um tequinho aqui, e deu certo, né, porque além dele estar muito bem ali, mais golpes conectados, muito rápido, enquadrando, ainda o Jake Hadley deu uma dedada no olho e ainda perdeu ponto, né? Então o Cameron foi muito bem, ele ficou muito feliz, né, porque ele tinha ido no Contender Series, não venceu, não foi contratado, fez outras lutas fora e agora teve a chance direto de fazer uma luta no UFC, performou muito bem e conseguiu vencer pegando a luta em cima da hora. Então ele não foi contratado lá no Contender, mas agora com certeza garantiu aí mais lutas e ficou muito empolgado ali, muito feliz durante a entrevista ali dentro do octógono, e é legal você ver que, pô, é um moleque que realmente queria estar ali, né? Porque é o que eu sempre falo, a gente vê vários atletas lutando que parece que o cara não tem vontade de estar ali, que o cara tá só cumprindo tabela, que faz a luta de qualquer jeito, que na hora que tá perdendo o cara não tem vontade de ganhar, enfim, aí você percebe a má vontade, né? E não é legal assistir luta quando o cara não quer estar ali, né? Agora o Cameron não, deu pra ver nitidamente na performance e na entrevista que ele tava dando tudo que ele tinha para realmente conseguir ficar ali, para conseguir vencer. Ele tava ganhando a luta e ele tava tentando nocautear o tempo inteiro, porque na entrevista, inclusive, ele disse que ele queria o bônus de 50 mil, por isso que ele tava se expondo mesmo ganhando a luta. Então, assim, eu gostei da performance dele e até dele como pessoa, pelo que ele mostrou ali, né? A felicidade que ele mostrou ali, enfim. Eu acabei simpatizando, né? Vamos ver se ele consegue performar bem nas próximas, né? Mas, enfim, gostei. Box ajustadinho ali, controle de distância, velocidade. É um cara bom, né? Com qualidade aí. Vamos ver se ele mantém esse nível e se consegue melhorar. Depois a gente teve no peso mosca o Charles Johnson confirmando favoritismo contra o Sumo da Erge, né? Acabou ali vencendo a decisão unânime, teve knockdown. O volume de golpes foi parecido, né? O Sumo da Erge foi um pouquinho melhor até, porque, querendo ou não, ele é até um pouco melhor na trocação. O Charles Johnson conseguiu 2 quedas, né? E a gente teve tentativa de finalização do lado do Sumo da Erge. Então foi uma luta legal, uma luta interessante, né? Na teoria, o Charles Johnson precisaria manter mais a luta no chão, porque o Sumo da Erge, o único perigo dele, na teoria, né, é a trocação, mas o Charles Johnson meio que fez uma luta bem mesclada, bem misturada, né? Então, na minha opinião, correu alguns riscos desnecessários, mas ainda assim, ele conseguiu vencer. Então, parabéns aí para o Charles Johnson. Luta legal também, né? Não foi uma luta ruim. Aliás, o card principal foi bom, né? Foi muito bom. Para eliminar foi mais ou menos, mas realmente o principal eu gostei, né? Enfim, vamos para a penúltima luta. A gente teve o Rob Font na categoria peso galo vencendo o Kyler Phillips.
Phillips, Rob Font pagava mais de R$5. Kyler Phillips é um baita lutador, eu falei no podcast, falei no vídeo pré-evento aqui, é muito bom o Kyler Phillips, só que na hora da aposta, e é isso que eu gosto de falar, quando o cara paga muito e você sabe que tem uma chancezinha, às vezes vale a pena. E aqui, de novo, no meu dia de sorte, eu arrisquei no Rob Font, não só na vitória simples, como na decisão, né? Então fiz uma grana legal aqui, postei lá no Instagram, como eu falei, e gostei da luta, né? O Kyler Phillips, inclusive, no primeiro round, começou muito bem, né? Que era aquilo que eu esperava nos 3 rounds, aquilo que ele fez no primeiro, que era o quê? Aplicar a queda logo de cara, não dar chance pro box do Rob Font, aplicar o ground and pound e controlar, e ele fez muito bem isso. Né? Ele controlou por 3 minutos, mais de 3 minutos e meio, conectou muitos golpes porque ele tinha dado a queda ali e tal, então ele foi completamente dominante. Só que chegou no segundo round, ele já estava desgastado, conseguiu 2 quedas, conseguiu, mas o controle dele já foi de menos de 30 segundos, então o cara já não estava conseguindo se impor mais. E aí chega no terceiro round, ele só consegue uma queda de 2 que ele tentou, ou seja, já derrubou menos, o controle foi menos de 1 minuto, né? Foi 44 segundos só de novo, e aí ele tomou muito mais golpes, então ele cansou demais. Então não sei se ele apostava que o Rob Font naquele primeiro round, onde o Kyler Phillips tinha gás, né, que o Rob Font ia se cansar também e depois o Kyler Phillips ia ter gás só o suficiente para controlar e tal, né, e acabou sendo surpreendido, né. Eu acho que ele... Não sei o que aconteceu, sinceramente, né? Porque não sei se ele esperava que o gás dele ia acabar, não sei o que aconteceu. Mas o Kyler Phillips do primeiro round é totalmente diferente do segundo e do terceiro. E o Rob Font já é um cara conhecido por ser um cara resistente. Então, assim, juntou uma característica do Rob Font, que é de conseguir, mesmo se passar um aperto, voltar e render, né? Ele tem gás, é raçudo. E juntou o Kyler Phillips, que começou com tudo e morreu depois, né? Então... Aí o Rob Font acabou vencendo, na minha opinião, de forma correta aí, né? A pontuação dos juízes. Eu acho que foi isso mesmo. Kyler Phillips, não vou dizer que me decepcionou e que eu não boto mais fé nesse cara e tal. Não, porque enquanto ele tava no gás, ele realmente é muito bom. Só que, cara, ele precisa trabalhar aí realmente nesse cardio. Né? Eu não sei, vamos deixar claro, não sei se ele teve problema no camp, se ele teve problema na perda de peso, ou se realmente ele não é bom no gás. Pode ser qualquer uma dessas que eu falei, né? Pode ser lesão, pode ser o camp mal feito, pode ser a perda de peso, pode ser simplesmente que ele realmente não tem um gás bom, né? Ou pode ser que ele não dosou da maneira que deveria dosar, porque ele poderia ter dosado um pouco melhor, né? Se esforçou demais no começo da luta, no primeiro round. Então, assim, quem sabe é ele, né? Mas, tecnicamente, ele é muito bom. Só que vai tomar um choque de realidade agora, né? Ele não pode cansar. Se numa luta de 3 rounds já não tá dando, imagina se esse cara pegar uma luta de 5 rounds. O cara vai infartar. Então, é realmente complicado. Tem os méritos do Rob Font, que sobreviveu ao jogo? Lógico que tem, né? Mas o Kyler Phillips não pode lutar desse jeito, com esse gás. Com esse gás ele não vai chegar longe. Tecnicamente ele tem condição de chegar muito longe, mas... é o que eu falo sempre, não adianta você ter a melhor técnica do mundo se você não tem pulmão. Pulmão ganha a luta. E a gente já viu isso várias e várias vezes. E na luta principal, falando em pulmão, categoria peso médio, Anthony Hernandes enfrentou Michel Pereira e quem venceu foi o leve favorito nas bolsas e meu palpite, Anthony Hernandes. Ele nocauteou no 5º round com 2 minutos e 22 e, sinceramente, poderia ter sido uma finalização também, porque o Michel estava entregue a muitos rounds. Se a gente pegar desde o primeiro round, o Anthony Hernandes conectou muito mais golpes. Ele conectou 27 no primeiro round, tomou só 15. No segundo, ele conectou 30, isso dos significativos, tá? Tomou só 2. No terceiro, ele conectou 44 e tomou só 3. No quarto round, ele conectou 29 e tomou só 3. E no quinto, ele conectou 22 e tomou só 1. No total, o Anthony Hernandes tentou 29 quedas e aplicou 10 quedas. E ele controlou por mais de 15 minutos, quase 16 minutos de controle. Na luta como um todo, o Michel conectou 24 golpes significativos e o Anthony Hernandes 152 golpes significativos com uma precisão de 71%. Então, assim, é o que eu falei no vídeo pré-evento. As pessoas confundem, não adianta, né? Eu falei... minha torcida, meu coração é Michel Pereira, mas não dá
Eu não consigo, pela minha visão, o que eu entendo dos dois, enxergar o Michel como favorito. Eu acho o Anthony Hernandes favorito. E eu falei no vídeo de pré-evento também, durante a minha opinião sobre o palpite, de que o Michel tinha a chance de vencer a luta nocauteando no primeiro ou no máximo no segundo round, que é quando ele era explosivo e rápido o suficiente para acabar com a luta. Mas o meu palpite era baseado no quê? Na durabilidade do Anthony Hernandes, na absorção de golpes dele, que ele geralmente consegue segurar o tranco, e ele tem gás para lutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele faz jogo de pressão, e ele é muito habilidoso na luta agarrada, é bom tecnicamente nisso. Então, assim, não é um cara que ia se abalar psicologicamente se tomasse um prejuízo, é um cara que tem queixo para aguentar se tomasse muito golpe limpo, e é um cara que tinha gás para voltar nos outros rounds e controlar. E tudo isso que eu falei antes foi o que acabou acontecendo, né? Então, assim, tem alguns comentários aqui que eu peguei, né, desse meu vídeo de pré-evento que a galera fez, que eu quero até mostrar aí para vocês, né? E assim, não tô querendo tripudiar em cima das pessoas que me criticaram. Vocês podem discordar, não tem problema nenhum. Mas, às vezes tem comentários que acabam, né, querendo mais me atacar do que só dar opinião. Vamos começar com isso aqui, ó. Na verdade, essa é a mais fácil de todas, né? Falando da luta do Michel, que é essa luta que eu tô falando agora, né? Alguém dizer que Michel Pereira de azarão não faz sentido. Michel está invicto a 8 lutas sem perder. Falam muito dessa luta que ele perdeu por falta de gás, mas foi pelos jurados. E se não me engano, foi a primeira ou segunda luta dentro do UFC. Na categoria de mais, deve ser de baixo, onde ele se desidratava muito e naturalmente lutava abaixo do seu potencial. Agora é outro cara, 100%, não perde a 8 lutas. Mas acho que esse cara, falando de mim, tem uns palpites estranhos. Se eu não me engano, ele foi o único da internet a dizer realmente que o Strickland perdeu pro Du Plessis. Na verdade, eu não fui o único, né? Tem um cara chamado Demetrius Johnson, não sei se você já ouviu falar, né? É o maior campeão da história do UFC. Ele falou que o Du Plessis ganhou do Strickland, né? E tem um outro cara, não sei se você já ouviu falar, que chama Henry Cejudo, que foi campeão de 2 categorias simultâneas e defendeu das 2 categorias, que ele também viu a vitória do Du Plessis, né? Não sei se esses 2 caras valem a opinião para você, né? Mas, enfim, se não valer, aí eu não posso fazer nada, né? Aí ele continua: estou te avisando, fazendo um bem para você não perder o seu dinheiro. Então, o nosso amigo aqui avisou as pessoas, né, dos comentários, para não confiar em mim, que eu dizia que o Hernandes ia ganhar do Michel Pereira, para você não perder seu dinheiro. A conclusão, eu estava certo e eu ganhei dinheiro, né? Mas enfim. E temos alguns outros comentários, né? Por exemplo, tem um aqui: Michel vai passar o carro, aí tudo bem, né? Cada um tem sua opinião, eu só tô mostrando aqui, né? Dessa vez eu discordo do Vini, Michel vem muito bem, poder de nocaute, contusão real, e se moscar ele finaliza também. Tá vendo? Aqui é uma opinião que não necessariamente me ataca, né? Aí tem: Michel Pereira cansa devido ao corte de peso. Nessa categoria não vai ter chance pro Hernandes, e a gente viu que não é bem isso. O Michel Pereira cansou demais e foi completamente dominado, né? Ele morreu no gás. Tem mais aqui, né? Caramba, Vini, sua parte racional está totalmente errada dessa vez. O Michel melhorou muito, fazendo lutas estratégicas e cerebrais. Tá meio equivocado, hein? Parece que não, né? Aí tem: Michel vai triturar esse cara, e tem que mais: Michel Pereira vai desmontar o Anthony Hernandes, tão certo quanto 2 e mais 2 é 4. Tem lá, né? Contra o Michel você vai errar seu palpite, e tem também acho que acabou, né? Acho que esses foram todos aí os comentários. E, de novo, eu gosto e sempre peço os comentários de vocês, não tem problema nenhum, desde que sempre mantendo respeito, né? Aqui, desses que eu mostrei, eu não acho que nenhum faltou com respeito, mesmo um deles, né, tentando desmerecer, não acho que faltou com respeito, então pode continuar comentando, né? Eu só quis mostrar, não para fazer o papel aqui do, começou foda, acertei. Não, porque tem vários vídeos que eu mostro para vocês, vários palpites que eu errei, então eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Só que, realmente, é só para ilustrar que a grande maioria realmente estava botando fé no Michel. E às vezes o que acontece? A gente mistura o lado torcedor com o lado, entre aspas, que todo mundo tenta ter aqui, né, de analista mesmo, entendeu? Então, eu acho que o Michel, ele ganhou muito bem de caras que não tinham muito nível, e ele passou a impressão pra gente de que ele era um baita lutador. E ele é muito bom, eu não estou dizendo que ele não é, ele é muito bom. Só que o Anthony Hernandes pegou caras mais duros e teve performances que realmente surpreenderam. Então, assim, eu achava, de novo, se mostrou na prática, que o Michel não teria gás, né? Que ele ia cansar na isometria, que ele ia se cansar. E não porque ele não tem gás para lutar, não, é que ele ia pegar um cara que ia explorar isso, que ia fazer isometria, que ia dar queda, que ia sufocar, que ia exigir gás do Michel Pereira. Se fosse um trocador e o Michel ficasse trocando por 5 rounds, provavelmente ele ia trocar na boa, porque é o estímulo que ele está mais acostumado. Agora, o Anthony Hernandes faz esse jogo
chato, como eu disse, ele tentou 29 quedas e ele conseguiu derrubar 10 vezes. E ele controlou por quase 16 minutos. Então, para um cara que é mais trocador, cara, é difícil você ter gás para suportar isso. Então, era para mim meio que óbvio, né, que o jogo do Anthony Hernandes ia ser esse e ia ser o suficiente para anular o Michel Pereira. De novo, o Michel Pereira poderia ter nocauteado no primeiro ou no segundo, como eu falei? Lógico que poderia, mas não era o esperado por mim e nem pela maioria das bolsas, por isso que as bolsas colocavam o Anthony Hernandes como favorito. Então, espero que tenha ficado claro, mais uma vez, a diferença de torcida e de palpite. Minha torcida, obviamente, ela era pelo Michel, porque é um cara que eu gosto mais do estilo até dele do que do Anthony Hernandes, o cara é brasileiro, o cara é gente boa, então eu tinha todos os motivos para torcer pro Michel e torci, só que a realidade, como eu disse no meu vídeo pré-evento, né, minha parte racional não deixava eu fazer um palpite contrário, porque eu realmente acreditava na vitória do Anthony Hernandes. Enfim, eu fiz também palpite, quem viu lá no podcast, para a luta da Cyborg. A Cyborg era zebra, e eu falei, cara, eu nem tenho torcida, mas eu acho que a Cyborg ganha. E ela acabou ganhando. E a do Renan, a mesma coisa. Torço pelo Renan, mas eu acho que o Engano ganha. E o Engano ganhou. Então, às vezes, eu queria estar errado. Porque eu queria que os caras que eu torço, ganhassem. Mas nem sempre é assim. Por isso que eu falo, eu não gosto de ficar em cima do muro e gosto de dar meu palpite sempre tentando acertar. Então, aqui é isso. Eu fico triste em ter acertado o palpite do Amabaev, ter acertado o palpite do Enganu, ter acertado o palpite do Hernandes, porque minha torcida era sempre contra esses caras. Mas eu tenho um canal e eu quero acertar o máximo possível. Então, espero que tenha ficado claro dessa vez. Quando eu dou palpite contra a minha torcida ou contra um brasileiro, não é porque eu estou considerando que eu gosto ou não gosto de alguém. A minha prioridade sempre vai ser acertar palpite. Eu quero ser a pessoa que mais acerta palpite. Então, óbvio que eu erro muitas vezes, todo mundo erra, né? As bolsas têm acho que 66% de aproveitamento e eu sempre estou tentando acertar o máximo aqui, porque acho que essa é a graça do vídeo, né? Não é eu dar meu palpite com o coração. Se for só para dar torcida, o palpite de torcida não vai ter graça nenhuma o vídeo. Enfim, estendi demais, mas no final das contas é isso, né? A luta do Michel nem tem muito o que comentar, né? Ele foi completamente dominado, né? Ele tomou 219 golpes no total, não conseguia se defender, não conseguia manter a luta em pé. A partir do segundo round estava sem gás nenhum e durou bastante até, né? Acabou ali no ground and pound e, na minha opinião, foi bem interrompido porque ele tomou golpes ali que fez um baita rasgo na sobrancelha dele e não precisava deixar ele apanhar mais ali, abrir mais do que já tinha aberto, enfim. Então eu acho que preservou ele e infelizmente é isso, né? Vamos ver como que o Michel volta. Eu não acho que isso apaga a qualidade do Michel, só para deixar claro, ele é muito bom lutador, só que foi o que eu falei, o jogo aqui era de um estímulo que o Michel não está acostumado. E aí realmente, se ele não matasse de início, como eu falei, ele ia acabar perdendo, podendo ser finalizado ou nocauteado. Então, é isso, né? No geral, no card, fico um pouco triste, porque muitos brasileiros que eu tava torcendo perderam, né? A gente teve, a Tamires perdendo, a gente teve o Michel Pereira perdendo, o Matheus Nicolau. Então, assim, a gente teve realmente... Para o Brasil não foi um card muito bom, mas na qualidade geral, principalmente o card principal, foi bom. Então é isso, né? Esse foi o card. Para mim, esse foi um card, de novo, né? Mais um card que o principal é bem melhor que o preliminar, então fica difícil de dar nota. Mas eu acho que no geral, eu vou dar uma nota 7, né? Uma nota 7 para o card no geral, mas se fosse desmembrar aqui em nota, eu acho que seria uma nota 8 para o principal e acho que uma 6 para o preliminar, né? Então daria 8 mais 6, 14, né? E aí dividindo por 2 para dar a média total, 7. Então minha nota é 7, mas considerando o card principal, melhor do que o preliminar. E destaque total para a luta da noite, Darren Elkins e Daniel Pineda. Se você não assistiu essa luta, eu aconselho que você assista, porque foi boa, né? Eu gostei aí bastante. Mas é isso, já falei demais. Confere aqui embaixo se você está inscrito no canal, deixa o like no vídeo se você gostou e, claro, comenta aí sua opinião também sobre o card, sobre alguma luta, sobre qualquer coisa que eu falei aqui. E é isso, tá? Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!